Olá, pessoal! No vídeo de hoje, continuando com a série desse livro, A Arte de Pensar Claramente, eu vou falar a respeito do conhecimento. Tem um capítulo aqui desse livro que o autor fala que o conhecimento é pessoal e intransferível. A princípio, parece que é uma coisa até errada, né? Quando fala que o conhecimento é pessoal e intransferível, mas só que no decorrer desse vídeo você vai compreender o porquê disso. Por isso que eu peço que você assista até o final. E por que o autor fala que o conhecimento é pessoal e intransferível? Ele cita um exemplo. Quando ele dá uma palestra, pelo fato dele ser escritor desse livro, então muitas empresas convidam ele para fazer palestra. Então, assim, quando ele está fazendo a palestra para um grupo de economistas, quando ele usa um exemplo da área financeira, todo mundo compreende. Por quê? Porque a área financeira faz parte do domínio, né, do conhecimento daquelas pessoas, né, que são do setor financeiro, então todos compreendem muito bem. Mas quando ele vai usar um exemplo para os economistas sobre biologia ou até mesmo da medicina, muitos não compreendem. Por que eles não compreendem? Porque o conhecimento dele, o domínio dele não é dessa área de medicina. Então é por isso que alguns têm dificuldade de compreender esses exemplos de áreas diferentes. Então é por isso que ele fala do conhecimento pessoal intransferível, porque naquele momento, esse conhecimento, o exemplo que ele traz a respeito de medicina, muitos economistas não compreendem naquele momento. Agora, claro que se eles for estudar depois, vai ter o conhecimento e vai compreender. Mas naquele momento que foi dito esse exemplo, por mais que o autor até insistisse, muitos ainda iam ficar sem compreender. Por quê? Porque eles não conheciam aquele conceito, então, mesmo ele falando aquele exemplo, não ia as pessoas receber muito bem como os exemplos financeiros, que é algo que faz parte da vida dele. Então, qualquer exemplo da área de finanças que o autor falava, todos compreendiam muito bem, porque já era algo conhecido, já fazia parte da vida pessoal dele. Mas outros exemplos em outras áreas, que às vezes eles não tinham esse conhecimento, então muitos ficavam até perdidos. E quando ele também fazia palestra para grupos de médicos, quando ele usava um exemplo da medicina, todos compreendiam com facilidade. Mas quando o contrário acontecia, ou seja, ele usava um exemplo até da área financeira, da economia, muitos médicos também ficavam perdidos. E por que ficava perdido? Porque muitos deles não tinham interesse na área financeira, muitos termos econômicos eles não conheciam. Então, por isso que aquele exemplo, muitos não conseguiam compreender bem, porque não fazia parte da área do domínio deles, de domínio de conhecimento, que o domínio do conhecimento deles era a área da medicina. Então é por isso que o autor fala a respeito disso, do conhecimento pessoal. Porque toda vez que nós temos conhecimento a respeito de algo, qualquer exemplo que for nos dado a respeito daquele conhecimento que nós temos, nós aprendemos, ou até mesmo a gente compreende. Melhor dizendo, a gente compreende com maior facilidade. Mas quando alguém chega com um exemplo de alguma área que a gente não conhece bem, é comum a gente ficar assim, sem compreender. Às vezes tem pessoas que nós podemos conversar a respeito de algo, então a gente dá um exemplo. Se aquela pessoa não tem conhecimento daquele assunto, ela não vai compreender o nosso exemplo, por mais que a gente fique insistindo, né? Que às vezes tem pessoas que, quando dá um exemplo a respeito de algo e outra pessoa não entende, ela fica insistindo, mas você percebe que a pessoa não entende, às vezes a pessoa até concorda, né? Fala, tá, tudo bem. Mas dá para perceber que ela concordou até para encerrar a conversa, mas ela não compreendeu bem o seu exemplo. E por que isso acontece? Por quê? Se esse exemplo que foi dado para alguém não é da área de conhecimento dela, então já é natural ela não compreender mesmo. Agora, isso não quer dizer que se a pessoa buscar estudar, conhecer aquela área, ela não vai ter o conhecimento, não, é o contrário. Qualquer pessoa, a partir do momento que decide estudar a respeito de algo, agora sim, claro que ela vai ter o conhecimento. Mas quando está falando de algo que ela não conhece, por mais que o exemplo seja simples, a mente dela vai ter dificuldade sim de compreender. Então, por isso que o autor fala que o conhecimento é pessoal, é nesse sentido. Não quer dizer que se você estudar a respeito de algo que você não sabe hoje, você não vai compreender. Não, é ao contrário. Mas se alguém trazer um exemplo a respeito de algum assunto que hoje você não tem domínio,
por mais simples que seja aquele exemplo, você vai ter dificuldade de compreender, porque não é algo pessoal, às vezes não é algo que faz parte da sua vida, mas tudo que faz parte da sua vida, qualquer pessoa pode citar um exemplo que é comum. A gente já compreende logo, antes mesmo de terminar o exemplo, a nossa mente já está até mesmo fazendo noção do que aquela pessoa quer dizer, porque é algo que é pessoal, é costumado em nossas vidas. E também o autor fala a respeito desse conhecimento pessoal, que também é difícil até para nós mesmos, quando temos conhecimento em determinada área, aplicar em outra em nossas vidas. Ele cita exemplos até mesmo de pessoas que são um grande empresário, um líder exemplar na sua empresa, mas quando se trata da sua vida familiar é um desastre. E às vezes a gente imagina, né, quando vemos alguém até bem-sucedido na empresa, é comum a gente pensar que a pessoa na família também vai ser bem-sucedida. E às vezes tem casos, né, nós sabemos que tem exceções, mas às vezes tem casos que é ao contrário. Às vezes a pessoa é excelente, é exemplar na empresa, mas na sua família não é tão assim como ele é na empresa, não é tão exemplar quanto na empresa. Porque são áreas diferentes. Às vezes na área profissional a pessoa é nota 10, mas quando se trata na área familiar, já não é tão nota 10 assim. Então, são coisas que às vezes para a nossa mente é difícil transferir o conhecimento de uma área para outra. E até mesmo nesse mesmo capítulo, ele cita o exemplo dele mesmo. Pelo fato dele ser escritor, se alguém apresentar uma folha em branco para ele criar uma história, um romance, ou seja lá o que for da área de escrita, né, de livros, para ele vai ser a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Pelo fato dele ser escritor, então a folha em branco não assusta ele. De repente ele vai conseguir fazer algo, porque já faz parte, né, da rotina dele, já é algo pessoal. Mas se ele mesmo aqui no livro, né, ele falando, mas se deixasse ele num quarto em branco, para ele pintar aquele quarto, ele ia passar horas e horas sem saber o que fazer, porque a pintura não faz parte até mesmo do domínio pessoal dele de conhecimento. Então é por isso que a gente também não deve ficar menosprezando ninguém pelo seu conhecimento, pela falta de conhecimento de algo, porque ninguém sabe tudo. Então todo conhecimento é importante. Então o objetivo desse capítulo aqui também é nos alertar a respeito disso. Porque muitas vezes podemos até ficar desconsiderando algum conhecimento, achando que esse conhecimento é melhor, o outro é pior. Não. Existe sim momento que um conhecimento vai ser mais válido do que o outro, porque conhecimento nunca é demais. E a gente precisa saber qual o momento que vai ser necessário aquele conhecimento. Então é por isso que é importante a gente até mesmo não ficar até se sentindo para baixo, porque muitas vezes podemos até comparar o nosso conhecimento com o de alguém, mas às vezes tem coisa que você pode fazer bem e aquela pessoa que você admira não sabe fazer. E ao contrário também, né? Tem coisa que você não sabe fazer, mas aquela pessoa sabe. Então, todo conhecimento é importante e nós precisamos de vários tipos de conhecimento, porque a sociedade funciona bem, porque existem várias pessoas com vários conhecimentos diferentes e é por isso que a sociedade funciona. Já pensou? Se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse o mesmo conhecimento, se existisse apenas uma profissão no mundo, então a sociedade não ia funcionar. Então é por isso que todo conhecimento é válido e a gente precisa saber valorizar e respeitar cada pessoa pelo conhecimento que ela tem, porque o importante é isso, a gente saber reconhecer que por mais simples que seja o seu conhecimento hoje, mas ele vai servir para você e vai servir também para outras pessoas que precisa de você. Então não se menospreze, porque muitas vezes você até mesmo não teve condições de fazer uma faculdade, de ter um estudo superior, mas você tem um conhecimento que pode ajudar até mesmo pessoas que têm um ensino superior, um conhecimento a mais do que você. E quando eu estava lendo esse capítulo do livro, até me lembrei de uma história, eu vi aqui no YouTube mesmo, de Ivan Maia, a respeito de um homem muito inteligente que pegou um barco com um barqueiro muito simples. Então ele começou a falar dos conhecimentos que ele tinha e perguntou ao barqueiro: você tem conhecimento de astrologia? Aí um barqueiro falou: não tenho. Então ele falou: que pena, perdeu parte da sua vida. Aí começou a perguntar sobre várias coisas, né? Porque aqui eu estou resumindo, que a história eu não lembro muito bem, mas o fator principal da história eu lembro. Então ele começou a fazer muitas perguntas.
a respeito de estudo que aquele barqueiro não tinha. E sempre quando o barqueiro falava que não tinha esse conhecimento, o homem muito inteligente dizia: "Ah, que pena, você perdeu parte da sua vida." E de repente aquele barco bateu numa pedra e começou a afundar. E então o barqueiro perguntou para um homem muito inteligente: "Você tem conhecimento? Você sabe nadar?" O homem falou: "Eu não sei." Aí o barqueiro respondeu: "Ah, que pena, você perdeu toda a sua vida." Então, assim, eu achei engraçada essa história, mas só que ilustra, né? Uma verdade, que todo conhecimento é válido. Aquele homem estava até se achando superior ao barqueiro, porque ele era muito estudioso, tinha muito conhecimento, mas um conhecimento simples, que era de nadar, que ia salvar a vida dele, ele não teve. Por causa disso, ele perdeu a sua vida. Então, olha só como a gente não deve desprezar ninguém, porque todo conhecimento é válido e tem um momento certo de usar cada um deles. Então, esse foi o objetivo do vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário para eu saber o que você achou. E você que ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte e compartilhe. Até um próximo vídeo, gente. Tchau!